professora Amanda Volga, sou professora da disciplina de cozinha italiana. Hoje nós vamos aprender um clássico da cozinha italiana, o risoto alla milanese com ossobuco. Esse prato, ele é da região de Lombardia, de Milão, tá? O ossobuco é o que a gente chama de chambaril no Nordeste, tá? É a peça do ossobuco. O que eu fiz? Eu tiro a pele externa, certo? Mas eu só posso tirar ela levemente, porque senão ela vai soltar. Eu não quero que solte. Nosso prato ele é servido com o ossobuco, tá? No osso ainda. Eu temperei com sal e pimenta. Eu vou colocar farinha de trigo, certo? Eu gosto também de botar uma pimentinha e um sal nessa farinha de trigo. Pimentinha e sal. E eu vou passar esse ossobuco que eu temperei, tá? Nessa farinha de trigo. Temperada também. Essa preparação é uma preparação que se serve com risoto alla milanese, tá? O risoto alla milanese é um risoto amarelo que vai açafrão. E ele é um prato, gente, que a gente serve uma única preparação, um único prato. Ele vai o risoto, que é um primo piatto, junto com o ossobuco, que é um segundo piatto na Itália, é o segundo prato, tá? Então, em Lombardia, né, em Milão, as pessoas não têm muito tempo para se alimentar, então elas fazem essa preparação como sendo um único prato, tá? Pronto. Aí agora eu vou ligar a panela e vou selar esse ossobuco. Tá? Eu vou selar esse ossobuco de um lado e do outro também. Selei o ossobuco dos dois lados, tá? O que acontece? Quando a gente botei a manteiga, coloquei um pouco de trigo no ossobuco. A gente agora vai acrescentar o vinho branco seco. Eu vou deixar esse vinho evaporar. A gente usa 250 ml de vinho, tá? Vou deixar esse vinho evaporar. Agora, né, o vinho evaporou. A gente vai colocar cebola cortada em brunoise, tomate concassê. É muito importante que a gente use aqui tomate concassê, sem pele, sem semente. Por quê? Como é cozido, para não ficar com aquela pele solta, sabe? Gente, como a gente selou esse ossobuco, a farinha que a gente utilizou, né, antes de selar, ele dá uma engrossada no caldo. Aí eu vou acrescentar caldo de carne, certo? Eu peguei caldo de carne industrializado, dissolvi com um pouco de água, vou colocar aqui, certo? Para ter mais caldo para cozinhar esse ossobuco. Eu vou fechar a pressão. A gente passa cobrindo aqui o ossobuco. Certo? Eu gosto de botar também, né, um pouquinho de pimenta. Eu gosto de colocar uma folhinha de louro seco. Pronto, eu venho agora com a tampa da panela de pressão e fecho. Deixa aqui por uns 20 minutos, 25 minutos. Aí a gente vai servir junto com o risoto alla milanese. Olá, querido aluno. A gente vai fazer agora o risoto ossobuco, o risoto alla milanese com ossobuco. A gente coloca a cebola, certo? Eu botei a panela primeiro para aquecer. Botei a manteiga.
Depois que eu coloquei a manteiga, eu vou botar a cebola. Eu vou deixar a cebola dar uma transparência. Agora eu vou colocar o arroz para dar uma tostada, certo? Lembrar que tostar, você não vai queimar esse arroz. Tostar significa você dar, né, como se fosse, não é uma fritada, o termo é tostar mesmo, tá? Então, deixa o arroz dar uma tostada. A diferença desse risoto à la milanese é que a gente vai colocar o açafrão, ele é um risoto amarelo. Aí uma dica que eu dou a vocês, eu pego o açafrão e eu dissolvo ele no caldo, um caldo quente, tá? Aí ele vai ficar mais amarelinho e dissolve mais. Depois que eu tostei o arroz, eu vou colocar o vinho. Coloquei o vinho vai evaporar. Quando esse vinho evaporar, eu vou acrescentar o açafrão. Eu acrescento o açafrão no meu risoto à la milanese. Depois que eu acrescentei o açafrão, eu vou acrescentar o caldo de legumes. 2 conchas. Secou, antes de secar eu acrescento mais caldo. Lembrar sempre, né, de colocar o sal. Finalizar o nosso risoto à la milanese. A gente finalizar o risoto à la milanese, a gente precisa fazer a mantecatura. O que significa mantecatura? A gente coloca manteiga, queijo parmesão ralado, certo? Eu posso colocar o que, professora, aqui também? A gente pode colocar gema de ovo, tem chefes que usam creme de leite, certo? O que é a mantecatura? A mantecatura, ela serve para dar brilho e cremosidade ao risoto, tá? Lembrando que o risoto, ele tem que ficar o quê? Al dente, certo? A gente desliga o fogo e faz a mantecatura. O risoto, ele já tá quente, então ele vai continuar, né, derretendo a manteiga e o queijo. Eu peguei o ossobuco, tá? O ossobuco a gente cozinhou na panela de pressão. Para finalizar, a gente vai fazer a cremolata. O que é a cremolata? Cremolata é zeste de limão, é a casca do limão, certo? Salsa picada e alho, certo? Alho picadinho. A gente mistura esses 3 ingredientes e coloca em cima aqui, ó, do ossobuco, certo? Ó. Se chama cremolata. Tá? Bota aqui em cima. Certo? O limão fica muito gostoso. Mas é esse limão. E eu venho com o risoto. Lembrar que risoto é um prato que a gente deve servir num prato fundo, tá? Porém, como ele tá com ossobuco, a gente vai botar num prato raso mesmo. E ele não tem um formato, certo? Eu não posso pegar um aro e botar o arroz dentro. Risoto a gente não faz isso. Então eu venho aqui, ó, certo? Eu acompanho, estão vendo? Aqui, ó. Eu botei nesse prato, eu vou puxar aqui assim, ó. Tá? Certo? Aqui a gente acaba a nossa preparação, nosso risoto à la milanese com o ossobuco, um prato da região de Lombardia, Milão. Prezado aluno, tudo bom? Eu me chamo Amanda Voga, sou professora da disciplina de cozinha italiana. Hoje eu vou ensinar a vocês um clássico da cozinha italiana, né? A aula de risoto. O risoto é uma preparação clássica italiana, a gente faz na Itália e serve como primo piatto. Para a gente
começar a fazer o risoto, a gente precisa fazer um fundo de legumes. Um fundo de camarão, tá? Eu vou fazer aqui um fundo de legumes. O que é um fundo de legumes? A gente vai colocar o meripuá. O que é o meripuá? 25% de cenoura, 25% de aipo ou alho poró e 50% de cebola, tá? Isso é o meripuá. A gente vai fazer aqui o meripuá, certo? E vai fazer o nosso fundo de legumes. Coloco azeite, um pouquinho de azeite. Veja, para eu fazer um caldo de legumes, eu não preciso saltear os legumes. Eu gosto, que eu acho que dá um sabor mais gostoso aí no nosso caldo. Eu boto a cebola, tá? A panela já tá aquecida. Coloco o aipo. Pode botar aipo ou alho poró, eu vou colocar os dois, tá? Mas você coloca ou um ou outro, não tem necessidade de colocar os dois. E a cenoura. Eu vou deixar dar uma suada aqui nesses legumes. E acrescento água e deixo cozinhar por 30 minutos. Para fazer o nosso risoto de camarão. A gente coloca a panela para aquecer, coloca azeite, coloca cebola. Deixa essa cebola dar uma transparência. Deu uma transparência na cebola, eu acrescento o arroz arbóreo. Arbóreo, carnaroli ou vialone nantes. São os 3 tipos de arroz que a gente faz risoto italiano. Aí, deu uma tostada nesse arroz, eu acrescento vinho branco seco. Acrescentou o vinho branco seco, eu vou acrescentar, ele evaporou, eu vou acrescentar o caldo, esse caldo ele tá quente, eu coloco 2 conchas de caldo de legumes, ou de camarão, da cabeça, né, do camarão, e deixo ele cozinhar. Vamos agora finalizar o nosso risoto de camarão. O camarão eu já limpei, tá, gente? Eu peguei, descasquei, tirei todas as vísceras. Agora eu pego sal, certo? Eu boto sal, pimenta do reino. E o meu arroz, ele já tá aqui cozinhando, eu vou jogar o camarão, certo? Lembrar que o camarão, ele fica na panela 4 minutinhos e já tá suficiente. Eu vou jogar pistache. Lembrar de colocar sal no risoto. Pronto, vou colocar um pouco mais de caldo de legumes. E deixa ele cozinhar. Vamos finalizar o nosso risoto de camarão. A gente coloca a manteiga, tá? Eu desligo o fogo, jogo manteiga, jogo queijo parmesão. A mantecatura, ela serve para dar brilho e cremosidade ao risoto. A gente pode botar um pouquinho de salsinha também nesse risoto, tá? Para ele dar uma corzinha verde. Lembrar de colocar um pouquinho de pimenta do reino e sal, tá? O risoto, ele tem
tem que ser servido num prato fundo, tá? Então não se monta risoto. Lembrar que o arroz ele tem que ficar al dente. Então está aqui pronto o nosso risoto de camarão. Agora eu vou te ensinar uma receita. Eita, eu fiz um risoto, o risoto sobrou. O que que a gente faz? Na Itália existe o bolinho de arroz italiano chamado arancini. Então eu pego, faço um risoto base, tá? Eu posso também fazer um risoto só para fazer arancini, na Itália é muito comum. É como se fosse a coxinha para os brasileiros. Então eu pego o arroz, eu deixei o arroz descansando aqui, esfriando um pouco, tá? Eu vou acrescentar gema de ovos, 2 gemas para essa quantidade. Vou acrescentar queijo parmegiano reggiano, é um queijo italiano da região de Emília-Romagna, lá no norte da Itália. Misturo. Vou botar salsinha picada, pega a salsinha, pico. Vou botar um pouco de sal no meu arancini e um pouco de pimenta do reino. Misturo todos esses ingredientes. Aí eu posso utilizar farinha panko. Já ouviram falar em farinha panko? Farinha panko é uma farinha que ela é bastante usada na cozinha asiática, certo? Eu posso botar um pouquinho de farinha panko aqui também. Certo? E eu vou fazer, ó, eu tenho que ver qual a quantidade, professora, que eu boto de farinha panko. É a quantidade para você conseguir fazer as bolinhas desse arroz, tá? Então eu vou botando, vou acrescentando, porque ele tá um pouco úmido, né? Lembrar que o risoto ele é úmido. Então coloco a farinha, ó. Tá? Para eu fazer o bolinho. Aí você vai pegando e vai vendo como tá esse bolinho. Se ele já tá bom, precisa de mais um pouco de farinha. Tá? Eu vou botando, vou misturando. Tá? Pra fazer o bolinho. O arancini, ele é recheado, é um bolinho recheado. Então a gente pode fazer com vários recheios. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, uma quantidade da massa, certo? Vou botar mussarela de búfalo aqui no meu recheio e vou fazer as bolinhas, tá? Vou fazendo, ó, mais um pouquinho. Vou botar um pouquinho mais de panko, tá precisando, a massa ainda tá, ó, tá? Fiz aqui meu bolinho, meu primeiro bolinho. Boto mais um pouco de farinha panko. Certo? Faço meus bolinhos. Pego a mussarela de búfala. Vou fechando. Mais um pouquinho. A gente pode fazer com recheio de carne. Tá? Faço meus bolinhos. Agora é só levar para a fritura. Então, nós vamos finalizar o nosso arancini, nosso bolinho de risoto de arroz italiano. Eu botei uma panela com óleo e vou fritá-lo. Coloco aqui nessa panelinha 5 bolinhas, tá? E deixo ele fritando. Você tira papel, né, um papel com papelzinho para tirar um pouco do óleo e bota os bolinhos para servir.
Pronto, a gente para montar, a gente pode botar 5 bolinhos, certo? 4 bolinhos. A gente pode botar junto com limão, cortar um limão siciliano, botar aqui para enfeitar também, tá certo? Então a apresentação, é só finalizar com a apresentação. Arancine